Oi, eu sou a Júnia Teixeira e essa é a oficina Introdução à Produção Audiovisual da Ideia ao Produto Finalizado. Eu sou diretora audiovisual e acabo de terminar o documentário Doces Daqui, um curta-metragem que aborda a tradição dos doces aqui em Araxá, Minas Gerais. Eu dirigi esse curta junto com o Marcos Faria Franco e ele foi feito com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, do Governo do Estado de Minas Gerais e realização da Lei Paulo Gustavo e do Ministério da Cultura. Essa oficina que eu vou ministrar agora é uma das iniciativas de contrapartida desse projeto. E nela a gente vai ver todas as etapas de criação de um conteúdo audiovisual, desde aquelas primeiras ideias até ele estar pronto para ir para o ar. Vamos lá? A partir do momento que a gente tem uma ideia de alguma coisa que a gente pensa que pode se tornar um produto audiovisual, ou mesmo um produto só de áudio, por exemplo, um podcast também funciona, a gente precisa transformar essa ideia num projeto. Porque só uma ideia, a gente não consegue nem registrar ela oficialmente. A gente precisa colocá-la num texto e para qualquer coisa que a gente queira tirar essa ideia do papel, a gente vai precisar de um projetinho. Sempre vão pedir uma coisa ou outra para a gente. Então, a primeira coisa, dentro de uma ideia, quando a gente tem uma ideia, dentro desse processo, é a gente fazer a elaboração de um projeto que descreva essa ideia. A partir desse projeto elaborado, a gente segue com algumas etapas. Então, a nossa primeira etapa é o desenvolvimento dentro do audiovisual, né? Depois a gente vai para a pré-produção, aí a gente vai para a produção, que é o momento das gravações, de fato. Por fim, a gente vai para a pós-produção. E a finalização é uma parte dessa pós-produção, que é quando a gente faz os últimos detalhes e chega no produto pronto. Então, vamos lá. Quando a gente tem essa ideia e começa a esboçar o nosso projeto, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é essa ideia sob o ponto de vista da natureza dela. Ela é uma animação? Ou ela é um documentário? Ou ela é uma ficção? Ou ela é um reality show? Ou um programa de variedades? Ou outra forma? Esses que eu elenquei aqui, eles são categorias que a Ancine organiza e regulamenta, mas que podem ser vários outros, por isso que eu fiz questão de deixar esses outros. Mas para a gente é mais fácil, por exemplo, pensar a animação, o documentário e a ficção, que eu acho que são coisas que a gente está mais habituada a pensar. Mas um reality ou um programa de variedades também são coisas para a gente considerar do ponto de vista da natureza da ideia. Então, por exemplo, para a Ancine, o reality é caracterizado como um programa em que são propostas dinâmicas de interação previamente programadas entre personagens reais, pessoas reais. Já o programa de variedades, dentro da classificação da Ancine, é um programa que tenha um apresentador e que seja organizado em torno de quadros. Então, isso são classificações, mas a gente sabe que dentro do audiovisual as coisas se misturam muito. Inclusive, um desafio desse mini curso é dar esse panorama geral, considerando que cada tipo de projeto desses, por exemplo, tem suas especificidades. Então, eu organizei de uma forma que a gente fale um pouquinho abrangendo tudo. Mas é sempre bom pensar que vários outros formatos existem e que a gente não precisa ficar restrito a isso, a menos que, por exemplo, a gente queira financiar um projeto via Ancine. E aí esses são os financiáveis por lá. E aí outra coisa legal para a gente pensar é que esses projetos, a gente pode ter uma flexibilidade, isso é muito interessante. Um projeto, ele vai se enriquecendo ao longo do tempo que a gente pensa nele. Então, aquela ideia, só da hora da gente passar ela para o papel, a gente vai ter que refletir bastante coisa sobre ela. Então, isso vai crescendo. Às vezes, a gente faz a elaboração de um projeto para um edital, por exemplo, e esse projeto não entra nesse edital. Mas a gente continua trabalhando nele, ele vai ficando cada vez melhor e depois ele pode entrar em outro. E o mais legal é a gente pensar em ter uma flexibilidade para adaptar esse projeto.
Então, a gente construiu a base dele, mas, nesse edital de documentário, eu vou colocar esse projeto. Mas, de repente, eu posso colocar ele aqui como um longa-metragem, mas eu posso adaptar e me inscrever em outro como um curta, que é o próximo tópico que a gente vai ver, que é em relação à estrutura temporal. Essas classificações também são da Ancine. Então, a gente tem um curta-metragem até 15 minutos, o média-metragem de 15 a 70 minutos, o longa a partir de 70 minutos, a obra seriada, que é caracterizada por uma obra produzida em capítulos, e o telefilme, que tem a característica de ser entre 50 e 120 minutos, mas principalmente de ser um filme feito para ser passado na televisão, primeiramente. E a gente pode pensar em mais 1000 coisas, um canal no YouTube, várias coisas que podem ser diferentes disso e que a gente pode sempre ter essa flexibilidade. E aí eu estava falando isso sobre o curta, o longa, a gente vê, por exemplo, aquele filme argentino Medianeiras. Ele nasceu como um curta. E aí depois, com mais recursos, o diretor adaptou, aprofundou a história dos personagens e ele se transformou num longa. Ou então, se a gente pensar na TV brasileira, o Cozinha Prática da Rita Lobo, ele nasceu sendo umas pílulas entre a programação. Depois ele virou um programa maior. Então é muito legal pensar nisso, como os projetos podem migrar dentro dessas classificações. Às vezes é comum também, uma pessoa estuda bastante um assunto, ela começa fazendo um documentário sobre aquele assunto e ela se encanta pelo aquele universo, de repente ela faz uma ficção que envolva aquele assunto e tudo que ela aprendeu por aquele documentário. Então, é bem legal pensar de forma flexível, que é uma coisa que a gente vai precisar ter durante todo o desenvolvimento do projeto, porque as coisas mudam, muita gente envolvida vai trazer muita ideia, que pode ser cliente, patrocinador, é sempre bom ter a cabeça bem aberta. Então, quando a gente for começar a estruturar esse projeto, a primeira coisa, a gente pensar numa linguagem bem clara e objetiva. E às vezes é um desafio, porque a gente tem que virar a chave do modo acadêmico para o modo projeto audiovisual. Que é uma coisa, por exemplo, que eu passei logo que eu entreguei meu mestrado, eu entreguei um projeto que foi feito bem rápido. E aí foi muito difícil, porque eu tinha acabado de entregar uma dissertação e eu tinha que mudar a chave para uma linguagem de projeto. E aí é bom a gente ter em mente, principalmente se a gente manda para editais, por exemplo, que os pareceristas recebem muitos projetos. Então, a gente tornar o nosso projeto uma leitura agradável é muito legal. E que é muito legal também que a linguagem do projeto tem a ver com o que a gente propõe. Então, é uma coisa mais descontraída, a linguagem pode ser mais descontraída, ou é mais séria, a linguagem pode ser mais séria. Mas sempre clara e objetiva. E é sempre bom, nesse ponto, a gente pensar em ver se aquilo de fato está claro para quem vai ler e não conhece. Porque é difícil para a gente, às vezes, ter um olhar de fora. A gente conhece essa ideia desde que ela nasceu. Ela, nasceu com a gente, ou a gente acompanha ela há muito tempo. Coisas que para a gente são muito claras, para quem está lendo pela primeira vez essas ideias transpostas para o papel, pode não estar claro. Então, é muito bom pensar nisso. Normalmente, esses projetos têm alguns tópicos que a gente deve preencher, mas isso muda muito. Isso muda de edital para edital ou de plataforma para plataforma. Por exemplo, a Globosat tem no site um espaço para produtoras cadastradas enviarem seus projetos. Eles colocam lá os itens que eles acham mais interessantes para eles. De repente, um edital vai pedir outra coisa, mas normalmente fica dentro disso que eu trouxe aqui. Então, o título, a apresentação, que a gente costuma dizer. Então, o que é isso? Responder aquelas primeiras coisas que a gente definiu de natureza da ideia, de estrutura temporal. E aí a gente entra numa parte que a gente vai dizer mais o que a gente traz para esse projeto. Uma coisa para a gente ter em mente
é que existe um inconsciente coletivo e que às vezes a nossa ideia, muita gente vai ter aquela ideia, ou ideias muito parecidas, isso é muito comum. Então é importante, quando a gente for estruturar essa ideia no projeto, primeiro deixar claro por que eu sou uma pessoa boa para realizar esse projeto. Se muita gente tiver uma ideia parecida, por que eu vou realizar esse projeto bem? O que eu entendo disso? Qual a minha familiaridade com esse assunto? Por que eu sou capacitada para isso? E outro ponto é qual o diferencial que eu coloco nessa ideia. Então, pensando em linguagem mesmo, qual que é a minha visão original nesse aspecto? Como é que eu vou trazer isso? Por exemplo, vou fazer um programa sobre gastronomia. Quantos programas sobre gastronomia tem? O que tem de original na minha visão para esse programa? Como eu vou pensar as câmeras, como isso vai funcionar, como essas pessoas vão interagir, como a comida vai ser representada, por exemplo. Aí, na sequência, uma sinopse, que a gente vai trazer essa ideia resumida na sinopse. Depois, o argumento, que já é a gente expandir essa sinopse. No caso de uma ficção, a gente já coloca mesmo onde a gente quer chegar com essa história. No caso de um documentário, a gente não consegue dizer exatamente o que a gente vai descobrir, porque a gente vai abordar a realidade, mas a gente consegue dizer onde a gente espera chegar, o que a gente espera construir nessa narrativa. E aí, esse tópico abaixo, ele é um item que varia muito de acordo com o tipo de projeto que você vai fazer, da natureza dele, que é esse item, roteiro ou estratégia de abordagem ou storyboard. Normalmente, eles são pedidos separados. O roteiro costuma ser pedido quando o projeto é de ficção, então uma primeira versão de roteiro, para que quem estiver vendo essa ideia possa entender o que é esse filme, o que vai ser, ou esse projeto. A estratégia de abordagem costuma ser pedida quando se trata de documentário. Então, o que é essa estratégia de abordagem? Como eu vou contar essa história? Eu vou contar com imagens de arquivo e locução? Eu vou contar com entrevistas? Vão ter entrevistas e imagens de arquivo e locução? Vão ser 3 eixos? Como que eles vão se costurar? Se for entrevista, essas pessoas vão estar sentadas falando com o entrevistador? Elas vão estar em ação? Então, se eu sou uma artista plástica, eu vou estar pintando um quadro enquanto eu concedo a entrevista? Como a gente vai abordar esse assunto em termos práticos? E o storyboard é muito pedido quando a gente vai fazer uma animação, porque assim, quem estiver vendo a nossa ideia consegue visualizar o traço, a linguagem, como vai ser, visualizar mesmo como vai ser essa ideia. Na sequência, é comum ter justificativa, às vezes tem justificativa e objetivos, às vezes tem só objetivos, às vezes tem só justificativa. Isso costuma mudar. Objetivos em audiovisual nem sempre tem. Justificativa também não. Mas o que a gente pode pensar? Por que existe uma demanda para fazer esse projeto? Por que as pessoas... Por que vai ser bom levar para as pessoas a discussão desse assunto? Ou essa abordagem para esse assunto? Referências. As referências aqui são referências do que a gente espera desse filme ou desse produto. Então, são referências para fazer com que esse avaliador visualize muito bem a nossa ideia. O que é bom a gente citar? Filme, programas, séries que tenham ou a estratégia de abordagem, ou um visual, ou um clima, alguma coisa que lembre a sua ideia. E é muito legal, nesse ponto, a gente dizer quais são as referências e por que elas são referências. Às vezes, um programa de TV é uma referência para essa nossa ideia só em relação à forma como o apresentador entrevista as pessoas, mas não é uma referência em relação a, por exemplo, as imagens de cobertura, porque esse programa tem várias imagens de cobertura super amplas que mostram
o ambiente onde eles estão, mas na minha ideia eu quero fazer uma coisa mais intimista, planos mais fechados, detalhes das mãos das pessoas. Então você diz, programa tal é uma referência no aspecto tal, 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 apenas, não está sendo trazido o quesito tal, tal, tal. E aí, programa tal ou filme tal é uma referência pela direção de fotografia, o clima frio que traz. E assim você vai elencando as suas referências. Por fim, uma coisa muito importante, que é onde a gente demonstra que esse projeto está pronto para sair do papel e se tornar realizável, que é o cronograma e o orçamento. Eu vou trazer exemplos abaixo, porque isso é bem importante a gente falar, mas só para finalizar esse slide, algumas autorizações prévias, que também são chamadas de anuência, são muito importantes nesse projeto, dependendo do tipo de ideia que a gente tem. Então, por exemplo, eu gostei muito do filme da Hebe, eu quero fazer um filme sobre o Faustão. Legal, mas o Faustão está sabendo disso? Ele vai autorizar que seja feito um filme? Nesse caso, que é uma coisa que depende totalmente disso, não adianta você gastar sua energia para esboçar um super projeto se você não tiver essa anuência de que existe abertura para que esse filme seja feito. Mas, por outro lado, você precisa esboçar pelo menos parte dele para você levar essa conversa para a equipe do Faustão avaliar a possibilidade. Tem filmes, às vezes, por exemplo, documentários feitos sobre uma pessoa, mesma coisa, ou sobre um lugar. Existe a abertura desse lugar? É possível? Eles têm interesse em que um filme seja feito sobre esse lugar? Quando a sua ideia é totalmente atrelada a alguém ou a algum lugar, essas autorizações são necessárias. Quando não é, a gente pode até citar como sugestão, se a gente não tiver falado com essas pessoas. Então, eu tenho uma ideia que é a cara da Giovanna Antonelli. Eu quero muito que ela seja a estrela desse filme ou dessa série que eu estou criando. A gente pode pôr, quando a gente estiver explicando, descrevendo o projeto, sugestão de protagonista Giovanna Antonelli. Agora, não, eu já conversei com ela, ela amou, ela topou. A gente pode anexar a esse projeto uma carta de anuência dela, dizendo que tem conhecimento do projeto e tem interesse em fazer. Aí é outra coisa. Mas, falando sobre o cronograma e o orçamento, existem vários modelos. Esse daqui é o mais usado pela Ancine. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo um modelo de orçamento e um modelo de cronograma, que é o que a Ancine segue. Por exemplo, esse modelo de orçamento nem está preenchido, é só um exemplo mesmo, por uma coisa que é bem importante a gente pensar, que é cronograma e orçamento precisam se conversar diretamente. Então, apesar de que no audiovisual muita coisa é chamada de várias formas, tem muitas formas de serem feitas ou conceituadas, essas etapas que a gente está falando de desenvolvimento, pré-produção, pós, elas são bem definidas. Tanto que é como a maioria dos orçamentos e cronogramas são elaborados. E é muito importante a gente pensar que eles precisam se falar muito bem. Então, por exemplo, eu não posso colocar no meu orçamento que eu vou ter um produtor executivo, que está produtor executivo trabalhando por 2 semanas. E aí eu coloco no meu cronograma que eu vou ter 3 meses de pré, por exemplo. Mas por que eu vou pagar ele só 2 semanas se eu vou ter 3 meses? Teve uma falha de comunicação. Às vezes acontece dependendo da função, por exemplo. Quando a gente estiver editando o filme, pode ser que o editor precise de um assistente só no começo, um assistente de edição só no começo, só no fim. Tudo bem. Mas a gente não pode considerar no orçamento um tempo e no cronograma outro de uma pessoa ou de um acontecimento do projeto que dure aquele tempo todo, porque vai ser uma divergência muito grande. Aí aqui no cronograma, esse cronograma que a gente envia, esse modelo da Ancine, por exemplo,
A gente detalha as produções, as etapas da produção, mas ele ainda não é o que a gente chama que é um cronograma de trabalho, que é terça-feira, das 8 ao meio-dia, gravação cena tal. Isso é outra coisa que a gente vai falar mais para frente. Esse é um cronograma das etapas de execução. E aí, um ponto importante também é que é o seguinte, pode ser que a gente consiga realizar a nossa ideia por etapas mesmo. O que eu quero dizer com isso? Existem, por exemplo, editais só de desenvolvimento. Então, é um edital que vai disponibilizar uma verba só para a etapa de desenvolvimento, só para você chegar até o fim do desenvolvimento. E com o projeto desenvolvido, aí sim você vai viabilizar esse projeto de outra forma, que seja por outro edital. Agora, já tem editais de produção, que costumam englobar do começo ao fim. E aí tem os editais de finalização, que são, eu tenho um produto quase pronto e agora eu vou me inscrever nesse edital só para finalizar. Então, isso é um detalhe bem importante. Primeiro, quando a gente vai fazer um orçamento, é uma etapa que a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente enviar, por exemplo, para um edital e a gente ganha um edital, esse projeto vai ter que sair do papel e ser realizado. Então, primeiro que os pareceristas são bem criteriosos com o orçamento para a etapa de seleção. Segundo, que se a gente não toma cuidado na hora de fazer esse orçamento, depois a gente não consegue realizar dentro daquele valor que a gente tem, tudo que a gente prometeu. E para o cronograma é importante lembrar também que a gente sempre joga para frente. Então não adianta eu fazer um projeto com um cronograma que o desenvolvimento começa amanhã, se eu ainda não tenho dinheiro, não viabilizei o projeto, não ganhei um edital. Então, se a gente vai mandar para um edital, por exemplo, a gente sempre deve olhar quando esse resultado vai sair. E aí, a partir daí, é que as etapas começam. Então, lembrando para a gente diferenciar o desenvolvimento da elaboração. A elaboração é o que a gente tinha de ideia, a gente organizou no papel para apresentar um projeto dessa ideia, para aí sim ela ser desenvolvida. Normalmente, a gente chega para apresentar com uma coisa elaborada e a gente chega na etapa do desenvolvimento. Então, por exemplo, às vezes algumas pessoas colocam em orçamentos a elaboração do projeto. E isso não é, em quase todos, não é permitido, porque o projeto já foi elaborado. Você não pode pagar uma coisa retroativa se você não tinha nem recebido aquele recurso ainda. Isso é um ponto importante para a gente falar também, que existem regras para esses apoios financeiros. Então, por exemplo, tem editais que permitem que a empresa produtora que vai realizar aquele projeto, uma vez que se ele for selecionado, que ela tire uma taxa de administração para ela, porque ela tem uma sede, ela vai gerenciar o projeto, etc. Então, existem editais, a grande maioria, que isso é permitido num valor máximo de 10% dos itens do projeto. Mas tem editais que isso não é permitido e que isso está escrito expressamente nas regras do edital. Então, isso é uma coisa para a gente ficar bem atento. Editais da Ancine, por exemplo, não costumam autorizar que a gente pague divulgação com o recurso do edital. Normalmente, os da Ancine, os de produção da Ancine, a gente chega até o produto final. A divulgação não pode ser feita com esse dinheiro. Então, é sempre ficar atento ao que o edital diz. Ou para onde a gente vai pedir se existem as suas regras, né? Então, possibilidades da gente viabilizar esse projeto. Recursos próprios, patrocínio direto, que é uma empresa ou uma pessoa te dá aquele dinheiro para você realizar o projeto direto. Porque a outra forma de patrocínio é o patrocínio por leis de incentivo, que aí é outra coisa do patrocínio direto. Você tem que cadastrar o seu projeto, ele precisa passar por uma aprovação para ele estar apto a captar recursos por meio das leis de incentivo. Outra forma são os editais. Então, tem tanto
editais públicos que os governos, as secretarias de cultura dos estados ou até mesmo os municípios ou em escala federal que são abertos editais públicos, mas também tem editais privados. Então, por exemplo, na Bahia, eu já vi da Bahia Gás que queria fazer abriu um edital de documentários que relacionassem com alguma coisa ou com alguma cidade em que tivesse atuação da Bahia Gás. Isso é bem comum e existem sites na internet que agrupam esses editais. Então, você pode sempre pesquisar por lá. Por exemplo, o Itaú tem o Rumos, que é bem conhecido, então um edital privado. E outra forma, coproduções. Então, é você se associar a um canal ou a uma produtora e realizar isso numa coprodução. O que é isso? Vai depender do contrato, dos acordos, mas essa ideia passa a ser sua com aquela outra instituição que vai ajudar ela a financiar. Isso é uma coisa para a gente sempre pensar também. Existem editais que muitos privados normalmente, que deixam claros que você, aprovado naquele edital, é como se você prestasse um serviço. Uma vez que o filme está pronto, o filme pertence àquela empresa. Já existem outros editais que não, que o filme é seu, a empresa cedeu o dinheiro em troca da marca, de alguma contrapartida, mas que se você quiser vender o filme depois, aquele filme é seu. Então, é sempre bom ficar atento a isso para saber se você está disposto ou não em cada uma das condições. Depois disso, quando a gente já viu que é possível viabilizar o projeto, a gente parte para a fase do desenvolvimento. O que acontece nessa fase de desenvolvimento? Primeira coisa, a gente vai fazer pesquisa. Então, pesquisas gerais mesmo, sobre o assunto ou sobre a época que aquilo aconteceu, tanto se for um documentário ou uma animação ou uma ficção. Então, que época isso passava, qual era o contexto, a realidade, é uma ficção, mas ainda, como as pessoas falavam, que roupas elas usavam, todas essas pesquisas. Depois a gente entra para uma pesquisa mais específica e prática. Então, quem vão ser os personagens, o elenco, se for ter apresentador, quem daria um bom apresentador? Vamos conhecer, vamos pesquisar novos apresentadores, vamos ver quem tem a ver com essa ideia. Locações, onde a gente vai gravar? O roteiro pede uma praia? Qual praia? Vamos pesquisar possibilidades de praia, lembrando sempre que isso vai ser, a ideia que isso seja realizado, óbvio. Então, sempre pensar, essa praia tem condições logísticas para receber a equipe? Isso são critérios muito importantes para definir uma praia ou outra, além do visual, etc. Tudo isso é ponderado. Aqui eu coloquei um item que é de alguns projetos, mas para a gente não esquecer de falar. Pesquisas prévias de imagem. O que é isso? Imagens de arquivo, por exemplo, ou imagens compradas. Por que às vezes é importante a gente pensar nelas já na etapa de desenvolvimento? Porque às vezes a gente quer uma interação com essas imagens. Então, por exemplo, eu vou fazer um filme sobre arquitetura de São Paulo. E eu quero entrevistar um documentário, eu quero entrevistar uma arquiteta da cidade, mas eu quero que ela comente, que ela interaja com fotos ou vídeos de como era a Avenida Paulista 100 anos atrás. Então, eu preciso ter essas imagens para que no momento da gravação, essa arquiteta interaja com elas. Mas, usando esse mesmo exemplo, às vezes não. Às vezes eu não faz parte da minha estratégia de abordagem e da visão que eu pensei para esse filme, esse tipo de interação. Então é melhor eu deixar essas imagens para uma outra etapa, porque aí eu sei exatamente o que eu quero e o que eu vou precisar, porque eu já entrevistei a arquiteta. E aí ela citou o MASP, o museu. Então eu já sei que, então eu quero, ela citou o MASP X anos atrás, então eu quero tentar encontrar uma imagem do MASP nessa época. Aí essa pesquisa é feita depois.
Nessa etapa também é feito o desenvolvimento de roteiro. Então, mesmo na ficção, eu entreguei um roteiro lá atrás, agora esse roteiro vai ser muito mais trabalhado, porque agora existem recursos. Então, o roteirista tem um salário, ele tem um assistente, se isso tiver sido contemplado. Isso é um detalhe bem importante. Por isso, eu reforço a importância da gente conhecer o processo todo, e não só da gente conhecer, mas a gente gerir esse processo de ponta a ponta de forma bem amarrada e com uma ótima comunicação, porque algumas pessoas, a grande parte das pessoas, não está o tempo inteiro no projeto. Então, a gente começa normalmente com um autor, que foi quem teve a ideia, que começou a elaboração, chega no desenvolvimento, agora com recursos, a equipe cresce um pouquinho, então vai ter um pesquisador, um roteirista, que podem ou não ser o autor. E aí, depois, na hora de gravar, essa equipe vai crescer bastante, vai ter toda a equipe de gravação. Depois que a gente passa para uma próxima etapa de finalizar o projeto, muitas pessoas da gravação não são mais necessárias. Então, a equipe diminui de novo, mas, por outro lado, vão vir as pessoas de finalização. Então, uma coisa conversada, combinada lá atrás, precisa passar por essas etapas para chegar até o final do filme. Isso é importante, por exemplo, com um crédito. Às vezes, isso acontece muito. Você está no dia da gravação, na hora do set, acontece um imprevisto, você precisou pedir emprestado uma mulher que tem uma loja de sapatos, deixa eu gravar uma cena aqui. Isso normalmente é super combinado e pré-produzido, mas imprevistos acontecem. E aí você entra na loja de sapato, faz a gravação e depois você precisa agradecer. E você combinou na hora de você pedir que esse nome, que isso vai estar nos agradecimentos. Só que às vezes você que está fazendo a produção, que conversou com a mulher da dona de sapato, da loja da dona de sapato, dona da loja de sapato, você não vai estar na etapa final, quando esses créditos tiverem sido feitos. Então, qual que é a gestão desse processo para que nada se perca e a loja de sapatos seja agradecida lá no final, mesmo que aquela produtora já tenha feito a participação dela no projeto e já não esteja mais na equipe. Então, isso precisa ser muito bem amarrado. Aqui eu coloquei também, dentro da etapa do desenvolvimento, os registros. Mas isso aqui é em último caso. Na verdade, o ideal é que isso tenha sido feito antes. O que é esse registro? O registro na Biblioteca Nacional, que é o que vai trazer a autoria, vai resguardar a sua autoria, que aquela ideia é sua. O que acontece? Se a gente manda o nosso projeto para um edital sem um registro, a nossa ideia está suscetível a ser copiada, por exemplo, por quantas mãos ela vai passar, ou mesmo que não por maldade, mas isso fica na nossa cabeça, depois isso pode ser desenvolvido. Essa é a garantia que a gente tem. Eu sei, por exemplo, se a gente quiser apresentar um projeto para Endemol, eles nem abrem o arquivo do projeto se você não apresentar, não comprovar que você tem o registro na biblioteca. Tem editais que pedem que você só pode se cadastrar se você apresentar no mínimo o protocolo de registro. Outros não pedem isso, mas é muito interessante que você já faça antes de enviar. Ou que, assim, no mínimo, mande por e-mail para alguém, registre isso antes de enviar para bastante gente. O INPI é o órgão que regulamenta as patentes, títulos, nome de marca. Então, alguns editais pedem que você cuide de registrar o nome no projeto no INPI também, mas isso é menos comum. Eu vi em poucos editais. Pré-produção. Então, aqui é o momento da gente pegar aquele cronograma, que é o nosso guia, e detalhar ele num cronograma de trabalho. E aqui é o que eu disse que eu ia falar depois. É muito importante a gente pensar, agora que isso vai ser um cronograma de trabalho, que não é uma avaliação formal, que esse cronograma tenha um modelo que seja funcional para a gente. E não só para a gente, mas que seja funcional para o projeto. Tem projeto que
exigem muitas subetapas. Então, às vezes é legal criar uma legenda de cores para cada subetapa. Outros não, tem outra demanda. É muito dividido entre o que vai ser gravação no estúdio e gravação externa, que a gente chama, que são as gravações na rua ou em locação. Então, eu vou fazer bem dividido o meu cronograma, bem visual, com cores, o que é estúdio ou o que é externa. Isso é pensar num método mesmo que funcione melhor para a equipe e para o projeto. Então, a gente começa detalhando esse cronograma para a gente, inclusive, entender. Então, aí na pré-produção, nesse estudo de cronograma, a gente vai pensar quando a gente vai gravar. E aí, isso vai fazer com que a gente organize todo o restante. Então, quando começa a chegar a equipe que participa dos momentos pré-gravação, quando chega a equipe de gravação, na minha opinião, a melhor forma é a gente pensar um cronograma sempre retroativamente. Então, quando eu tenho que entregar o filme dia tal. Quanto tempo eu preciso para finalizar o filme? Tantos dias. Quanto tempo eu preciso para editar o filme? Tantos dias. Vai andando para trás. Esse filme cabe mais ou menos em quanto tempo de gravação? Quantas diárias eu vou precisar? Quantas coisas eu consigo fazer num dia de gravação? Tantos dias. Então, tantos dias para gravação. E aí a gente vai organizando. Esse pensamento que eu fiz, na verdade, ele já é anterior, né? Já para quando a gente for inscrever. Mas agora a gente vai destrinchar isso. Então, o que dentro desse, sei lá, supondo 20 dias de gravação que a gente vai ter, 20 diárias. No projeto que eu tenho, quantas diárias são em estúdio? Quantas diárias são em externa? E pensar em toda a logística que está por trás disso. Então, uma diária em estúdio é tudo mais controlado, ela rende mais, não tem interferência de chuva, não tem deslocamento entre cenas. Uma diária em externa está suscetível a muitos imprevistos. Então, uma coisa que eu faço, se eu consigo fazer X coisas numa diária de estúdio, numa diária de externa pode ser que não renda tanto. Então, como que eu distribuo tudo que eu preciso fazer em relação a isso? Então, muitas coisas ajudam a gente nesse processo. Por exemplo, visitas técnicas. É a situação da praia que eu falei. Então, a produtora, empresa produtora que está realizando, manda um profissional de produção para a praia que todos estão achando que é a melhor. Esse profissional vai olhar, tem banheiro próximo, tem lugar para a equipe ficar hospedada, a maré é super instável e pode ser que a gente perca um dia inteiro de gravação, ou é um mar mais tranquilo e mais fácil de administrar, porque sempre vão ter imprevistos. Mas o que a gente faz na etapa de pré-produção que é importantíssimo? Se planejar muito bem para que a gente tente minimizar ao máximo os imprevistos e que tudo esteja em paz para a gente lidar na hora com os imprevistos que já vão acontecer sempre. Então, o que mais? Bastante coisa a gente tem que pensar nessa visita técnica. Então, a gente olha, mas onde é um lugar aberto? Como é a iluminação aqui? Onde o sol nasce? Onde ele se põe? Quanto tempo de claridade a gente tem? Tem alguma obra enorme que está sendo feita próxima que pode atrapalhar? Então, tem uma série de checklist para a gente pensar o que a gente tem que olhar, a gente tem que ter nessas visitas técnicas. Pré-entrevistas é outro ponto. Aqui eu estou citando, como eu disse, coisas que podem acontecer e que variam de projeto por projeto. Então, tem, por exemplo, diretores que gostam de fazer uma pré-entrevista quando se trata de um documentário. Porque quer saber se aquela pessoa rende, se a história dela é realmente legal, se ela fala bem para a câmera, coisas do tipo. Aí a gente sempre pensa em algumas coisas dentro desse ponto, que às vezes tudo se esvazia na pré-entrevista. A pessoa fala as coisas mais legais, chega na hora da entrevista em si,
ela já desanimou, ela já contou aquela história, o entrevistador já ouviu, então não tem aquele frescor. Qual que é uma sugestão interessante para os diretores que gostam de fazer uma grande pré-entrevista antes da entrevista? De repente, fazer com outra pessoa da equipe. Então, um assistente de direção, um braço direito, faz essa pré-entrevista, traz o que ele achou para o diretor ou para a diretora, e aí na hora da entrevista mesmo, valendo, a troca entre o entrevistador no momento e o entrevistado ainda está muito fresca e tudo fica mais natural e mais legal. Que mais? Teste de elenco, se for uma ficção, então é o tempo de testar o elenco. Teste de câmera, então às vezes o diretor de fotografia, então para a gente pensar quem não for diretamente da área, não estiver familiarizado com funções, a gente, junto com o diretor, pensando no visual do filme, a gente tem o diretor de arte e o diretor de fotografia com papéis muito importantes dentro dessa estética do filme. Então, o diretor de fotografia do ponto de vista da iluminação, do enquadramento, das lentes que serão usadas. Então, o que vai trazer de informação e vai ajudar a trazer sentido e mais camadas de informação para aquele produto audiovisual por meio da direção de fotografia. Então, o que usar uma luz mais assim ou mais de outra forma vai trazer? Posicionar a câmera de cima ou de baixo? Que significados isso está trazendo? Então, tudo isso faz parte da concepção da direção de fotografia. Já a direção de arte, quais serão os cenários, que roupa esses personagens vão vestir, os objetos, o que isso traz? Se a gente pensar um filme de 1h30, a gente não consegue conhecer a personalidade daqueles personagens só pelo que eles fazem ou dizem, mas a roupa que eles vestem, o quarto deles, a casa que eles moram, estão trazendo tudo isso. Então, como que isso é construído? É um diálogo muito legal entre a direção de fotografia e a direção de arte. E isso é feito na etapa da pré-produção. E muitos testes muito interessantes acontecem nesse momento. Então, uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o César Charlone, que é o diretor de fotografia do Cidade de Deus, Ensaio sobre a Cegueira, o Dois Papas, e ele contou bastante sobre os processos de criação dele. E aí isso foi super interessante, porque, por exemplo, ele contou que no Cidade de Deus tinha uma cena que seria muito escura e eles estavam testando como que os personagens iam se destacar mesmo dentro daquela escuridão. E aí eles descobriram que se pintassem o rosto dos atores com urucum, não ficaria vermelho com cara de pintado, mas que o contraste de luz ficaria exato ao que ele pensava. Então tudo isso foi testado. O maquiador ou a maquiadora já estava sendo parte nessa pré-produção e já testou, já fez o mesmo teste prático para saber se isso ia funcionar. Outro exemplo que ele me contou que eu achei super legal, que no ensaio sobre a cegueira, eles fizeram uma cena que a imagem foi refletida numa bacia de leite. Como é que isso vai surgir na hora? Isso não pode. Óbvio que na hora da gravação muita coisa surge. E eu amo a etapa de gravação, eu amo esse momento, a adrenalina, os imprevistos, as coisas que surgem, porque é um momento de um trabalho criativo muito forte. Mas é um momento que, existe uma orquestra, aquilo tudo foi montado, aquilo tudo custa muito dinheiro, tem um tempo para ser feito, não é a hora de só experimentar. Então, tudo isso é experimentado antes, para que quando a gente chegue na gravação, a gente possa brincar e sair um pouco dentro das possibilidades e, claro, incorporar coisas novas que surjam, mas que o básico para contar aquela história que a gente prometeu, seja para o patrocinador, para o edital, que aquilo esteja garantido. E isso é muito legal. Uma outra coisa super interessante que o Charlone contou foi que no filme no Dois Papas, eles ainda tinham que ter o cuidado que eram 2
atores de peso e que têm uma certa idade. Então, eles tinham que poupar esse elenco o máximo que eles podiam. O que eles fizeram? A produção construiu tipo um boneco de papelão, assim, um totem com a cara deles, a altura deles. E o Fernando Meirelles, o diretor, o César Charlone, diretor de fotografia, foram até os espaços, as locações, algumas delas, e fizeram testes de câmera, de lente, de enquadramento com aqueles bonecos. E na hora de gravar, isso já estava tudo definido. O que mais? Então, provas de figurino, montagens de cenário, por exemplo. Lembrando que figurino está dentro do guarda-chuva da direção de arte, assim como maquiagem, caracterização. E os tratamentos de roteiros, que passam por várias mãos, passam por várias versões, até chegar a hora de gravar. Lembrando aqui uma diferença importante da ficção com o documentário, que é a ficção já chega na hora de gravar com o roteiro pronto, por mais que mude uma coisa ou outra, e pode mudar ainda na edição, aquela ideia está construída do começo ao fim. No documentário, a gente tem sim um roteiro e é importantíssimo a gente não sair ao léu com uma câmera na mão, a gente saber, no mínimo, o que a gente quer abordar, que história a gente quer contar, que a gente já soube nesse processo todo do projeto, né? Mas muitas vezes, esse roteiro é um pré-roteiro, porque muita coisa vai surgir da realidade do momento. Então, eu vou para uma gravação de documentário, eu sei quem eu vou conversar, o que essa pessoa é, que perguntas eu preciso fazer, por que ela está ali, por que eu estou falando com ela, por que ela foi escolhida para o filme, de qual forma eu quero entrevistá-la, que é o que a gente conversou da estratégia de abordagem. Mas na hora pode surgir uma coisa muito interessante. A personagem contou que ela cresceu na cidade tal e que isso foi totalmente relevante para a vida dela. Isso era uma informação que eu não conhecia, então isso pode mudar o meu roteiro. Eu posso querer, se eu tiver verba, ir até essa cidade, talvez fazer uma mudança de proposta. Óbvio que muito disso já surgiu na pesquisa, mas tem coisas que acontecem na hora e a gente pode ter essa flexibilidade. Por isso é sempre bom pensar numas barrigas também do orçamento e sempre a cabeça aberta para o que pode surgir e mudar, não ficar apegada àquela nossa ideia lá do começo, porque o projeto pode melhorar muito ao longo da execução. O que mais? Então, isso que eu destaquei aqui, a preparação e os imprevistos, eu acho que é essencial para a gente sempre ter na cabeça. Se a gente não se prepara, a gente não aproveita esse melhor que pode surgir de inesperado. O inesperado vira só um problema para se resolver sob pressão. Então, eu sempre gosto disso. Vamos preparados, vamos seguros e tranquilos que o que a gente propôs e prometeu é possível de se cumprir dessa forma e tudo que vier de diferente, a gente está aberto para isso. Da mesma forma que mesmo dentro daquilo que a gente se planejou, imprevistos sempre vão acontecer, mas a gente consegue lidar melhor com eles se a gente se preparou antes. E isso é um exercício para quem estiver aqui que gostar de produção mesmo, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que a produção, uma vez, logo que eu entrei na faculdade, uma professora dizia, você meio que nasce produtor, porque você é a pessoa que as pessoas da sua família te ligam para perguntar onde elas acham, minha professora dava esse exemplo, onde elas acham empadinha de camarão. Então, você já tem um instinto, uma personalidade de produção dentro de você. Mas eu acho que isso é muito exercitável. E eu acho que se você trabalha com produção, esse é um exercício para fazer sempre. Que é uma coisa que eu digo que é, como eu posso resolver isso? Então, nas pequenas coisas do dia a dia. Saí de casa, fui para uma festa, estava super arrumada, construí todo o meu look baseado no brinco que eu ia usar. Cheguei na porta da festa, a tarraxa caiu. E agora, como eu posso resolver isso? Sabe, pensar desde o dia a dia, das pequenas coisas, sempre esse raciocínio.
contornar. Como é que eu chego nisso? O caminho tradicional é por aqui, mas às vezes não vai dar certo. Como é que eu penso? Como eu resolvo? Eu não tenho uma tarraxa. Como eu vou fazer para não ficar sem brinco? E também pensar nos processos, que isso é uma coisa muito importante da produção. Então, por exemplo, coisas banais de casa. Sei lá, por exemplo, por que o chaveiro fica do lado da porta, normalmente, porta-chaves? Porque isso é uma coisa prática do processo do dia a dia, que a hora que você vai sair, você vai precisar da chave. Então, todas essas coisas, como eu torno a minha casa mais funcional, é um exercício que eu gosto bastante. No jeito de organizar o guarda-roupa, os móveis da casa. Se a gente começa a se conscientizar disso, a gente começa a ser produtores mais eficientes, porque no fim a produção é a gente organizar processos que funcionem muito bem. E aí eu aproveito para dizer um ponto que eu acho que eu valorizo muitos profissionais de produção, que eu acho que às vezes eles são muito desvalorizados, porque existe para muita gente uma visão de que não há criatividade e que a arte não está na produção. A produção está fazendo uma coisa mais executiva, prática. E eu não acho. Acho que um produtor que tem o conhecimento, a visão artística, entenda de todos os aspectos daquela ideia, daquele projeto, ele vai ser um produtor muito mais eficiente, inclusive nas questões práticas. E também acho que é das funções que mais exige criatividade. Então, acho isso um ponto para a gente pensar. O que mais? Depois, vamos passar aqui os documentos de trabalho, né? Então, aqui são alguns exemplos. Por exemplo, esse primeiro aqui é um cronograma que muita gente usa, esse dos quadradinhos. Então, para esse projeto, foi dividido por cor. O que era folga, o que era estúdio, o que era gravação de externa, o que era preparação. Eu, particularmente, eu não gosto desse modelo, porque eu acho que esse modelo de cronograma não é visual. Se você está com pressa, você olha, você precisa pensar muito para entender. Mas é hábito e gosto. Já esse aqui de baixo, eu gosto mais, porque ele já está direcionado para a nossa ideia de calendário mesmo. Então, aqui, esse cronograma a gente usava no Vem Comigo, que foi um programa que eu fiz na TV Gazeta, que eu não sei se vocês chegaram a conhecer, que era com o Goulart de Andrade e os alunos da faculdade de Casper Libero. Era um estilo profissão repórter. Eu já era formada, era da equipe fixa do programa, e a cada semana a gente recebia uma equipe de alunos para fazer um programa por um tema. Então, esse nosso cronograma, o critério era cada corzinha era uma equipe. Então, se vocês forem ver, a equipe 99, que é a amarela, já está encerrando a participação, e no mês de agosto, na primeira semana de agosto, a equipe 104 está começando no final de agosto. E aí, a equipe roxa está fazendo a maior parte do processo, aí ela encaminha para o fim, vem chegando essa equipe salmãozinho, e aí dentro dessa cor, cada um está realizando uma atividade. Então, tem a externa com o Goulart, tem o workshop de câmera que a gente fornecia para os alunos, tem diária da matéria dos alunos. Então, para esse projeto específico, esse cronograma funcionava muito bem. Então, o exercício é achar o que dentro do seu projeto funciona melhor, da execução dele. E é muito legal que isso vai aprimorando. Eu gosto muito desse exercício que é, isso aqui não está funcionando tão bem. Como pode ficar mais prático? E aí, um detalhe importante que eu sempre gosto de falar é a gente não esquecer, não ficar focado no cronograma do nosso projeto e esquecer o que está passando no resto do mundo. Quando a gente for trazer esse calendário, a gente ficar atento às datas das outras coisas. Porque, por exemplo, se a gente imprime uma tabelinha mês de julho e vai
preenchendo como se não houvesse amanhã, de repente a gente marca uma diária de gravação, combina tudo, faz todo um esquema, contrata a equipe inteira, monta todo o esquema e nas vésperas a gente descobre que era, por exemplo, um dia de jogo do Brasil na seleção. O que isso acontece? Pode acontecer uma gravação em dia de jogo do Brasil na seleção? Claro que pode. Só que se você pode fazer um dia antes ou um dia depois, sem ter nenhum problema de agenda e tal, isso não foi pensado porque era o único jeito, é muito melhor você tirar desse dia. Por quê? A sua equipe vai estar muito mais desconcentrada, você pode enfrentar muito mais trânsito para chegar no lugar da gravação, para as cidades que passam por isso. Você pode precisar resolver um monte de imprevisto de produção de última hora e os estabelecimentos estarem fechados ou as pessoas estarem indisponíveis por um erro de pensar o que estava acontecendo no mundo naquele momento. Ou, por exemplo, quando envolve deslocamento aéreo, às vezes, já passei por isso num projeto. A gente tinha cotado um orçamento para uma passagem aérea e a gente já cota com bastante folga, porque a gente sabe que pode ser que tenha que ser comprado em cima da hora, então já foi cotado com muita folga. Só que essa passagem calhou dessa gravação acontecer perto de uma final de Libertadores e que São Paulo era trânsito para as pessoas chegarem da Argentina e as passagens estavam muito, muito, muito mais caras. E isso foi um problema de produção. E dependendo, é difícil depois você justificar, e você tem que explicar. Então, é sempre bom ficar atento a grandes eventos. Isso pode significar também, por exemplo, quando tinha a Fórmula 1, não sei se é Fórmula 1, desculpa, não entendo muito disso, mas você não acha hotel naquele fim de semana. Então, se você precisa trazer pessoas de fora, você não consegue hospedar ninguém nesse fim de semana. Tudo isso tem que ser pensado. Aqui, outro exemplo é um que a gente chama concept board ou prancha de referência, que é um documento que a direção de arte usa. Então, só para exemplificar coisas que tem nesse processo de pré. Então, por exemplo, isso era um curta de ficção. Essa era a cena, então era preenchido aqui a cena que ia ser gravada. Aí a casa que personagem era, o que tinha que ser feito, que objeto precisava, o que tinha que levar de objeto, qual a intervenção a ser feita na casa, a paleta de cores do clima dessa cena, algumas referências. Então isso, normalmente um documento como esse é feito já no começo da pré, quando a diretora ou o diretor de arte recebe esse roteiro, pensa o filme, ele usa esse documento, inclusive, para apresentar o que ele está pensando para o diretor ou para a diretora, para trocar uma ideia com o diretor ou diretora de fotografia. E esse documento também é um documento para essa pessoa da direção de arte replicar para a sua própria equipe, para o seu departamento, para todo mundo falar a mesma língua, para a pessoa que produz os objetos saber que ela tem que levar o lápis grafite B, 4B e 6B, para saber que precisa contratar um pintor para depois, que tinta que está lá, então já tem que repassar isso para a produção. E também, na hora, é um papel que todo mundo tem em mãos, que está colado no set, para todo mundo se organizar e falar a mesma língua. Da mesma forma, muitos diretores de arte diretores de fotografia também fazem algum esquema desse tipo. Então, aqui a gente tem, só para exemplificar, alguns modelos de roteiro. Isso diverge bastante. Existem regras, mas muitas regras variam. Mas aqui tem dois exemplos que são muito usados. O da direita é um modelo mais usado em ficção. Então, em cinema, ficção normalmente, que é esse modelo em texto corrido. E aí os diálogos ficam centralizados, trazem o nome do personagem, alguma indicação de comportamento, emoção da hora. E aí esse aqui da esquerda é o que a gente chama de um roteiro técnico.
que ele é um roteiro muito usado em televisão e que traz já indicações que, principalmente TV, que as coisas são muito rápidas, então já traz o GC, que é o nome, né, o gerador de caracteres, o nome que vem. Então, na correria, o mesmo roteiro que foi usado na hora de gravar já está na mão do editor. Começou a gravar aqui, o editor que já está recebendo esse material já sabe o nome do entrevistado direitinho e já coloca. E aí, normalmente ele é dividido em vídeo e áudio. Então, um lado estão os textos, a indicação da trilha, se tem algum efeito sonoro, e no outro lado o que é vídeo. Então, se tem entrada de VT, etc. E aí, como eu falei, muito mais do que fórmula, é a gente pensar em como trazer como tornar isso mais prático e usual para a equipe inteira, porque isso são, na verdade, instrumentos de produção. Então, por exemplo, esse da esquerda era um roteiro de TV, que era um programa gravado em estúdio e que isso era feito de um switcher. Então, tem o estúdio, as câmeras são conectadas ao switcher em outro andar, em que os cortes estão sendo feitos, e esses textos, por um cabo, passam para o teleprompter, para a apresentadora lá no estúdio. E o software da emissora usava uma nomenclatura de separar por A1, A2, A3. Depois que entrava um intervalo, B1, B2, B3. Então, a gente percebeu que na dinâmica do dia a dia fazia muita diferença a gente colocar o A1, A2, A3 no nosso roteiro, porque na hora da correria a gente falava assim, lauda A3 tal coisa. Então, isso tornou mais ágil e prático. Esse é sempre o exercício. Como isso pode ser um instrumento melhor para mim, mais do que seguir uma fórmula. Aqui, um exemplo de storyboard. Esse é um storyboard muito bem feito. Como isso envolvia efeito, envolvia publicidade, que é um negócio que tem aprovação de cliente, uma aprovação muito direta de cliente, os storyboards são muito bem feitos. Então, aqui, claramente, alguém, um ilustrador muito bom que foi fazer esse storyboard, o diretor senta do lado dele, muitas vezes o diretor de fotografia, agora a gente quer assim, assim, assado. Agora a câmera está mais próxima, agora mais de longe. Agora, assim, vai fazendo um esboço e até chegar nesse storyboard. Mas, às vezes, não tem necessidade disso. Isso varia muito de como o diretor se sente mais confortável. Eu gosto muito de ter storyboard para coisas que eu preciso, que eu não posso, nada pode passar. Por exemplo, um documentário não tem essa necessidade. Mas se eu vou gravar uma coisa que, eu não posso esquecer de jeito nenhum que tem um close da garrafa de água. Então, o storyboard me ajuda muito. E ajuda muito na correria também a você falar pro diretor de fotografia, pro câmera, é esse plano aqui, Porque às vezes a gente tem a sorte, o mundo ideal é você trabalhar com gente que você já trabalha há muito tempo, que um diretor de fotografia, só de se olharem, já conseguem explicar, é aquilo ali, isso. Às vezes não. Então, se você mostra a referência, isso é muito mais prático. Então, às vezes, isso, mais uma vez, é um instrumento funcional. Então, se você, como diretor, não sabe desenhar, faz um esquema boneco de palito, que é o meu caso, que pelo menos serve visualmente para guiar e para ter essa troca com a equipe. Ou então, o que muita gente faz, aí você precisa de um tempo melhor para preparar, vai em sites de bancos de imagem, tipo um Shutterstock da vida, e baixa, mesmo que com marca d'água, o personagem está numa janela, digita mulher janela, pega uma foto que é mais ou menos o enquadramento, a posição de câmera que você quer, e usa isso de referência e vai montando o seu storyboard. E aí existem uns códigos também, mas mais uma vez, se você está fazendo para você, você se organiza como quiser. Mas aqui, por exemplo, se vocês separarem, tem o 01, aí tem o 01A, e depois vai para o 2, e depois vai direto para o 3. O que é isso?
O 01, quando muda o número, significa que teve um corte de câmera. Quando acrescenta uma letra, significa que teve uma movimentação, ou de câmera, ou de lente, e que passou, ou de objeto, personagem, que passou de um enquadramento para o outro, que é esse caso. Então, começou um plano geral de uma mesa, se não me engano, e aí entrou a tal da máquina do tempo. A câmera ficou parada, mas teve uma diferença. Esse enquadramento vai acabar com uma máquina do tempo lá. Então, eu preciso mostrar o começo e o fim do quadro. Então, às vezes, eu estou de longe e eu quero que a câmera se aproxime até ficar bem de pertinho. Então, eu desenho 01 de longe, 02 bem de pertinho. E aí, quando tem um corte, significa que mudou mesmo o plano. E aí, isso segue. Aí tem gente que já gosta, por exemplo, eu acho prático, dependendo do que eu vou dirigir, eu já uso para eu ficar com um documento só na mão. Então, eu já pego o roteiro e transfiro para o storyboard e faço uma coisa só. E aí, lembrando muito cuidado, né? Porque nessas informações podem se perder. Mas no mundo real também existem os assistentes de direção que estão lá para ajudar com isso, mas nem sempre a gente tem a situação ideal. Aí chegamos no momento que eu mais amo, que é a hora de gravar. Então, a gente tem aqui a etapa de produção, que são as diárias de gravação. Normalmente, a unidade de medida são diárias que costumam estar dentro de semanas. E aí, existem todas as regras para isso, que, aliás, é um detalhe muito importante que eu acho bom frisar aqui, que a gente faz parte de um meio que, às vezes, é muito desregulamentado. Então, gravações que duram muitas horas, com as pessoas em condições de trabalho que não são ideais. E eu acho que isso é uma coisa que a direção e a produção têm sempre que tomar muito cuidado, considerar, trabalhar com profissionais que se preocupam com isso, que é óbvio, o básico para se preocupar. Então, tipo, tem históricos de sets que as pessoas ficam morrendo de fome, tipo, isso não pode existir, precisa ter as pausas para gravação, para alimentação, óbvio, tudo muito direitinho. E isso tudo é o retrato de um bom planejamento. Tudo isso precisa ser considerado. Os cronogramas dos momentos de gravação, eles têm que ser viáveis, eles não podem ser para inglês ver, tem que ser o tempo de refeição, não adianta subestimar no cronograma e depois isso não dá tempo e ficar super atrasado, as coisas precisam ser viáveis. Então, a gente divide em diárias de gravação, que podem ou não estar dentro das semanas. O momento da gravação é um momento que é desgastante fisicamente, de energia mesmo, muitas vezes. Então, eu sempre acho que a gente tem que deixar as coisas o mais viáveis possível, sabe? Por exemplo, dependendo se não tem uma estrutura fixa, a gente alugou essa casa por X dias, vamos fazer uns espaços entre uma gravação mais pesada, uma mais leve, para a equipe se recuperar. Óbvio que muita coisa, isso não vai dar tempo de falar aqui, mas a gente precisa pensar em muitas variáveis. Então, desde a agenda de elenco, até a agenda de locação, até construção da história mesmo. Então, tipo, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu vou pôr a personagem fazendo a cena que ela tá mais feliz do filme, logo na sequência da cena mais triste que ela chorou 1 hora. Não vai dar certo. Então, a gente tem um monte de variável para pensar na hora de agrupar o que a gente vai gravar junto com o quê. Normalmente, as locações são um ponto que puxa muito, porque é um custo muito alto. Então, normalmente, se a gente vai fazer um filme que tem uma cena numa igreja, a gente vai fazer tudo que é da igreja agrupado. Mas acontece de ter que mudar o critério, porque um ator que tá na igreja só pode estar o dia. Então, isso tudo é pensado caso a caso. Então, o que acontece nas diárias de gravação? Cenas, entrevistas, quando for o caso, e imagens adicionais. Então, tem vários tipos de imagens adicionais. Tem
Por exemplo, eu vou fazer uma matéria sobre o estádio do Pacaembu. Então, eu vou levar um ex-jogador lá, faço tudo, mas depois eu preciso de imagens para complementar esse filme. Então, de repente, eu vou pensar se eu vou tirar meia diária num dia que eu já estou lá perto e eu já faço só as imagens do Pacaembu, mas eu tenho autorização para entrar 2 dias no Pacaembu, eu só vou poder entrar um. Como que eu vou organizar isso? Mas sempre preciso considerar as imagens também, que às vezes elas ficam mais esquecidas. E aí, quais são as diferenças dessas imagens? Tem coisa que eu preciso gravar no momento, em ação. Então, se eu estou gravando uma pessoa que produz queijo, não é a mesma coisa depois eu gravar uma prateleira de queijos. Óbvio que vai ser muito bom ter a imagem da prateleira de queijos também, mas eu quero ver se isso estiver na minha estratégia de abordagem do meu filme, eu quero ver o manuseio do queijo, o queijo sendo informado. Isso não vai ser substituído pela imagem da prateleira. Então eu já tenho que contar que eu preciso fazer aquela pessoa, gravar aquela pessoa fazendo queijo. E isso é uma coisa que foi acertada lá na pré-produção. Olha, produtor de queijo, você vai me dar uma entrevista, mas depois a gente pode gravar você fazendo um queijo? Isso tudo combinado antes. Porque às vezes o cara precisa deixar o queijo na etapa tal, ou precisa comprar o soro, sei lá o quê. Tudo isso já fica acertado. Ou ele precisa que você, que a produção, pague os ingredientes. Tudo isso combinado antes. E aí existe um documento muito importante neste momento de gravação, que é a chamada ordem do dia. Que aqui tem um exemplo, que mais uma vez, existem vários modelos, o melhor é encontrar o mais funcional para aquele projeto. Então, aqui tem um cabeçalho dizendo se é uma diária de entrevista ou uma diária de imagens, porque esse filme tinha uma importância das imagens muito grande, então tinha um diário só de imagens. Aí diz o nome da entrevista, os horários, então isso é uma informação muito importante, a ordem do dia precisa constar os horários, que horas prepara, que horas pausa para o almoço, que horas chega, que horas faz. Se é um projeto muito grande, um filme, um longa-metragem de ficção, que horas entra cada núcleo, porque às vezes o ator tal tá chegando, o outro já tá gravando, aí um foi para maquiagem, o outro tá chegando, então tem tudo isso. As cenas programadas, endereços, contatos de equipe e tal. Tudo isso é super importante, até uma indicação da previsão da próxima diária, observações, não esquecer de capturar a imagem do computador, inserts de anotação da conversa, tudo isso porque na hora muita coisa acontece, então, mais uma vez, a gente precisa estar planejado. E isso, a ordem do dia é de fato um documento do que aconteceu naquele dia. Isso é usado para prestação de contas depois no fim do projeto, isso é usado juridicamente, já vi sendo usado para comprovar que aquele projeto foi feito no dia tal, aquela pessoa estava. Então, isso é realmente muito importante. Estou esquecendo de falar alguma coisa de ordem do dia, será? Bom, vou falar da claquete também, que é um ícone do audiovisual. Muita gente usa, muita gente não usa, mas o que na minha concepção, ela é muito importante? Porque ela é essencial para amarrar tudo isso que eu falei. Imagina que depois que o filme foi gravado, um editor que às vezes foi contratado só para editar o filme, que está bem por fora de tudo que aconteceu, óbvio que ele vai receber um briefing da direção, da produção, mas que não viveu tudo aquilo que as outras pessoas já viveram, ele vai receber um material que vai ser muito mais difícil para ele se familiarizar. Então, se você faz as coisas organizadas com uma claquete, o que é isso? Então, anota, isso daqui, mais do que seguir os itens que estão na claquete, o que é importante destacar aqui? Por exemplo, eu fui fazer uma vez, eu fui gravar, era um programa de culinária,
E era um episódio sobre a Índia e eles usam muitos temperos. E a gente precisava gravar imagens de vários temperos para que ilustrasse o programa. Um editor não tem que saber diferenciar a pimenta síria do cominho. Então, uma claquete antes de tudo, que seja para identificar que imagem é aquela. Mas, além disso, ela é muito importante também porque ela é um sync de áudio. Então, se você junta a imagem dela sendo batida com a onda sonora do programa de edição da batida, você consegue sincar esse material de um jeito mais fácil, porque na grande maioria das vezes o áudio é captado por um lugar e a imagem é captada por outro. Isso também existem umas convenções, então é sempre bom ter uma certa etiqueta. Por quê? O que acontece? Normalmente, quando a gente vai identificar com a claquete, o enquadramento está todo montado, está tudo pronto. Então, a gente precisa chegar bem próximo do rosto do nosso ator ou do nosso entrevistado, porque provavelmente o enquadramento, o foco da câmera foram feitas para o rosto dele. Então, só vai ter foco por aqui. Você não vai bater na cara do seu ator. Então, com licença. E também tem algumas convenções que são, por exemplo, se você tem animais ou crianças no set, muitas vezes a claquete pode desconcentrar. Então, não se bate ela no começo, mas aí antes que todos cortem as câmeras, a gente bate uma no final, e aí ela deve estar de cabeça para baixo. E são várias convenções que tem. Tem gente que diz que não gosta de usar a claquete porque ela pode desconcentrar ou ela pode tensionar algumas pessoas, mas por outro lado eu acho que ela, na minha opinião, eu acho que ela ajuda a concentrar. Então tem muita gente na equipe, bateu a claquete, começou. E claro, aí vai da sensibilidade do diretor, até a pessoa que bateu a claquete sair, dá um tempo para tirar qualquer tensão. E aí aproveito para dizer que o diretor, na minha opinião, é uma profissão, um cargo, que você precisa de uma sensibilidade imensa e que é um cargo bem desafiador, porque você tem uma parte muito criativa, artística, mas não adianta só ficar nisso se você não tiver uma organização para seguir o processo, conseguir chegar ao fim. Então, muita gente trabalha em dupla, inclusive, uma pessoa é mais criativa, viajandona, a outra é mais prática, ou então um diretor gosta muito da parte de enquadramento e câmera, mas não gosta tanto de dirigir o elenco, não tem tanto o tato para tirar o melhor de um ser humano, assim, de técnicas de atuação ou de apresentação. Então, eles trabalham bem juntos, porque um dirige mais a pessoa e o outro as câmeras e tal. Isso varia, ou então forma uma boa dupla de diretor e assistente. Isso varia. Mas eu acho que é uma função que exige muita sensibilidade, porque a pessoa que está na frente das câmeras, ela está numa situação de desconforto. Por mais experiente ou extrovertida, ou que seja, preparada que ela esteja, todos os olhos estão em volta dela e ela, querendo ou não, está muito exposta. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que ter uma delicadeza para pedir um segundo take e fazer uma correção muito delicadamente, porque, querendo ou não, aquela pessoa está lá. Se você não souber falar com ela, ela não vai trazer o resultado que precisa e, no fim de tudo, somos seres humanos e vamos ter feito mal para um ser humano, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado e lembrar sempre que isso é uma obra coletiva. Então, o diretor é como um maestro dessa dança toda que acontece, principalmente na hora do set. Então, tem muita responsabilidade e uma condução, precisa saber tomar a decisão e falar a palavra final. Um diretor que não sabe o que quer é muito desgastante para a equipe inteira, mas, ao mesmo tempo,
precisa saber que aquilo é uma obra coletiva e que cada um está contribuindo e quanto mais você puder agregar de toda aquela sua equipe no que elas fazem de melhor, melhor vai ser o resultado final. Uma vez eu soube de uma fala do Fernando Meirelles, que não foi para mim diretamente, mas que me contaram, uma pessoa que escutou da boca dele, e que eu acho incrível, que é que ele não gosta de filmes que assinam um filme de fulano de tal. E eu concordo muito, porque o filme não é do diretor, o filme não é do produtor, o filme é da equipe. Então, ok, direção fulano de tal, produção fulano de tal, mas o filme é sempre da equipe. Cada um fez a sua parte para que aquilo fosse possível. Olha tudo que a gente está vendo que é necessário, né? Às vezes é muito bom deixar uma opção chuva. Então, se a gente vai fazer uma cena que está suscetível a cair, ser cancelada por questões climáticas, é sempre bom já deixar pré-produzido, se chover, a gente vai fazer tal coisa. E sempre pensar naquilo, os imprevistos acontecem, às vezes você marcou um entrevistado, na última hora ele cancelou, então sempre, e aí é sempre bom um produtor que, óbvio, para mim isso faz parte do trabalho de produção, você saber trabalhar bem sob pressão, porque na produção vai ser imprevisto, tem que gostar desse desafio. Caiu a gravação na última hora, como que eu posso resolver? Todas essas pessoas já receberam por diária, já todo mundo saiu das suas casas, os equipamentos foram alugados, o que eu posso fazer? Então, vamos gravar uma diária de imagens extras que precisa, o que eu posso fazer para aproveitar essa situação? E é isso. Aí, dentro dessa fase de produção, a gente tem o que a gente chama de desprodução, que é o desmontar o circo no final das gravações. O que é isso? Desmontar cenário, devolver equipamento para a locadora de equipamento, levar figurino para lavar, catalogar a autorização de imagem, organizar as notas fiscais daquele dia, entre outras coisas. É sempre bom a gente pensar que quando a gente acaba de gravar, as coisas estão frescas. Então, principalmente num projeto longo, existe a prestação de contas, alguém próprio para fazer isso. Só que tem uma etapa até chegar nessa pessoa. O produtor da gravação, ele faz uma pré-prestação de contas com as notinhas fiscais daquela diária para passar lá para frente isso ser organizado. Então, é sempre bom, faz recente. E aí, por isso também aquela história, quando a gente vai pensar o cronograma, vamos deixar umas folgas, vamos deixar um dia, não necessariamente folga, mas um dia que não tem gravação, que as pessoas vão trabalhar da base, que a gente chama, né, da sede da produtora, do escritório, para elas organizarem esse tipo de coisa, não emendarem tantas gravações e não terem esse tempo. Então, é sempre bom manter tudo muito organizado. O que eu gosto de fazer? Usar a ordem do dia como um índice daquela diária. Então, uma pasta sempre, o que aconteceu nesse dia. E aí, junto com a ordem do dia, a gente deixa as autorizações de imagem que foram pegas durante aquela gravação. E aí, eu preciso, se algum dia, preciso da autorização de imagem do fulano. Tá bom, que dia o fulano deu entrevista? Dia tal, tá aqui na ordem do dia, achei. A atriz esqueceu um óculos no dia tal. Onde a gente estava nesse dia? Consulta a ordem do dia. Alguém foi multado, quer saber? Você lembra o que a gente fez para eu saber o que aconteceu que eu fui multada? Olha a ordem do dia, é um documento muito útil o tempo inteiro. E aí eu sempre gosto, voltou da diária, às vezes você volta exausto, mas aí no dia seguinte, no seu próximo dia no escritório, vai organizando tudo isso direitinho. O que mais? Uma dica importante sobre isso também, antes que eu esqueça. Pedir autorização de imagem para assinar antes de gravar. Porque eu já vi casos de equipes que foram gravar em outro país, gravaram a entrevista inteira, no fim a pessoa arrependeu e não quis assinar autorização de imagem, não pôde usar 1 minuto de tudo que foi feito. Então, sempre pede antes. Óbvio que a gente tem um bom senso.
Já às vezes a pessoa se solta no meio da gravação, fala uma coisa e no final pede, ai, falei demais, não queria que aquilo fosse citado. Tudo bem. Em tese, ela assinou autorização de imagem, a gente pode usar aquele conteúdo, mas ela não quer que use. Então, por que a gente vai usar? Não vamos usar. Mas sempre assinar antes é o melhor. Já aconteceu comigo, fui gravar um programa de TV numa balada, a pessoa autorizou, cheguei para trabalhar segunda-feira, tinha um e-mail, que ela achou meu e-mail pelo site da emissora, e era um e-mail pedindo, olha, não quero que vá ao ar minha entrevista na balada aquele dia. Tudo bem, não vamos colocar. E, na minha opinião, isso é uma questão ética que a gente precisa considerar sempre. Pós-produção. Então, a pós-produção é a hora que tudo que tinha que ser gravado foi gravado e o material vai para uma ilha de edição, onde ele vai começar a ser montado, né? Como a gente chama. Então, o que acontece nessa etapa? Organização do material bruto. Então, é quando a gente faz backup, faz conversão de material. É sempre bom pensar sempre também na estrutura que a gente tem. Então, não adianta, por exemplo, sair gravando tudo em 4K, se depois você não vai ter computador que processe, espaço que caiba tudo aquilo que você fez. Tudo isso é para ser pensado dentro disso do processo inteiro que eu sempre falo. Às vezes, pode ser que nessa etapa aconteça a transcrição de entrevistas, que é uma coisa muito trabalhosa, mas que principalmente em documentário, às vezes isso acontece. Então, às vezes o diretor ou o roteirista pede que as entrevistas sejam transcritas para que ele visualize tudo o que foi dito e pense, principalmente no documentário, que a gente não sabia o que sairia exatamente daquelas entrevistas, pense em como construir essa narrativa da melhor forma. Então, acontece também a decupagem, para quem não estiver familiarizado com o termo, é a gente assistir separando, então, separando o que é melhor, o que não é, ou catalogando o que é muito bom, não pode aparecer, deixar de ter, ou fazendo já alguma indicação, essa imagem é dessa forma, plano fechado do fulano dizendo tal coisa, já trazendo mais informações. Tudo isso depende de como vai ser o sistema, o processo dentro dessa pós-produção, desse projeto específico. Então, com isso, começa um editor a trabalhar nessa montagem. Normalmente, o que acontece é que esse editor já teve, claro, uma conversa prévia com o diretor e ele sabe o que o diretor tem na cabeça. Mas é muito legal deixar esse editor trabalhar um pouco solto no começo, principalmente. Primeiro porque ele também é uma pessoa criativa dentro do cinema e tal, do audiovisual. Mas é muito interessante saber o olhar dele, porque ele não está viciado com nada. Normalmente o editor entrou nessa etapa. Então ele não viu o que todo mundo viu desde a ideia nascer, ele não estava na gravação. Às vezes uma coisa muito legal para quem estava na gravação, o editor percebe que aquilo não funcionou e não é tão legal. Mas quem estava na gravação, que viu o contexto inteiro, achou incrível e entendeu. Mas às vezes não está fácil de entender para quem não estava lá. Então é muito legal saber essa visão descansada desse editor. E aí o filme é montado junto. Então, quando é uma ficção, normalmente o roteiro é seguido, mas ainda assim muita coisa muda. Então, tem muito editor, montador que acaba trazendo coisas para o roteiro muito interessantes mesmo na ficção. No documentário, isso acontece super, e muitas vezes no documentário o editor, inclusive, assina como roteirista junto, porque ele fez esse roteiro na edição. E aí depende do processo, às vezes no documentário o roteirista vai para a ilha de edição, ou ele recebe essas transcrições, organiza a ideia e faz um roteiro de edição, mas às vezes o roteiro de edição não funciona, porque o texto está num tom e a hora que você junta duas partes em vídeo aquilo não cola tão bem, então a gente vai experimentando. Em TV e em documentário a gente fala editar o texto mesmo, que eu acho que é uma coisa do jornalismo também, né?
que é contar essa narrativa pelo que vem das entrevistas. E aí tem uma outra fase, que é pesquisa, compra, captação de imagens adicionais, quando isso é necessário. Então, foi aquele exemplo que eu dei do MASP lá no começo. Então agora vamos comprar, a arquiteta citou tal coisa, vamos tentar achar imagens de arquivo disso. Eu acho muito legal quando é coisa atual, que a gente faça as imagens da própria equipe. Então, que às vezes é necessário. Chegou na edição, viu que faltou isso, faltou aquilo. E abre uma nova diária, por isso é bom uma folguinha no orçamento. Vamos gravar tal coisa. Eu acho mais legal do que comprar imagens, mas às vezes não tem como. Então, a pessoa citou uma coisa no Nepal incrível. Eu não tenho orçamento para mandar uma equipe para o Nepal, então eu vou comprar uma imagem pronta disso, né? Ou então, por exemplo, o meu filme vai falar sobre o carnaval e faltou uma imagem X que eu quero muito. Eu não posso esperar o carnaval do ano que vem, porque eu tenho que entregar o filme antes. Então, vamos comprar a imagem. Então, tudo isso é analisado no fim. E aí, chega-se num corte do filme ou da série, do episódio, do programa, que é chamado de offline. O que é esse offline? É o produto montado com começo, meio e fim, mas ainda faltando os acabamentos. Então, ainda não tem arte gráfica, textos, créditos, efeito, a trilha, às vezes tem uma de referência, às vezes tem uma locução guia, mas não tem ainda o locutor. Então, mas que já dá para entender o que é esse filme, onde ele chega, onde ele termina. Esse é o offline. Quando a gente trabalha com cliente, com coprodução com canal, normalmente já está em contrato que vai receber o offline para pedir as possíveis alterações. Então, esse é o offline. Uma vez que a gente tem o offline em mãos... Tá certo? Tá. Uma vez que a gente tem o offline em mãos, a gente vai para finalização, que ainda é dentro dessa pós-produção. Então, o que é a finalização? É a gente fazer o acabamento para esse produto que a gente montou. Então, é a hora de colocar animações, efeitos, vinheta, fazer a correção de cor. O que é a correção de cor? Às vezes a gente consegue trabalhar os níveis de cores na ilha de edição e melhorar aquela imagem. E aí tem um ponto, ou não só melhorar, mas organizar para que tenha um critério. Toda vez que a pessoa está naquele ambiente, é que aquele ambiente tem a mesma cor. Às vezes no dia da gravação o sol saiu no meio da cena e aí mudou muito a luz. Então, a gente ajeita tudo isso na correção de cor. Só que aí tem um ponto importante. A gente precisa lembrar que o diretor de fotografia, ele foi o responsável por essa parte do visual do filme. E ele construiu o conceito dele nas etapas anteriores. Então, é muito importante ter uma boa conversa do colorista, que é quem faz a correção de cor, com o diretor de fotografia. Muitos diretores de fotografia gostam de ir até a ilha de edição e junto fazer esse trabalho em dupla com o colorista e chegar nessa cor do filme. Aí, além disso, quando é inserida a trilha sonora, os efeitos sonoros, e aí existem caminhos para essa trilha. Então, a gente pode, dependendo do orçamento, mandar fazer uma composição para o nosso filme, pagar os músicos, uma orquestra, inclusive, ou a gente pode usar músicas que existem, e aí a gente vai ter que fazer um licenciamento, pagar os direitos, etc. Ou a gente pode recorrer, em casos de orçamentos mais baixos, a um pacote de trilhas, e a gente paga para usar esse pacote, e tem um valor mais barato, tem vários caminhos. Depois também tem a mixagem de som, que vai garantir todas as nuances corretamente do som. Se for o caso, locução, a locução final é gravada também. A arte gráfica, todo o visual do filme é pensado. O filme vai ser legendado, então já vamos atrás de fazer as legendas. E aí
a gente tem também os créditos. E aí é aquilo que eu falei, uma coisa que acontece bastante, que é as informações se perderem, chega no final, na hora de fazer os créditos, muita gente do começo da equipe não trabalha mais, então quem foi a pessoa que foi para a gravação responsável por isso? Ela foi fazendo um arquivo de créditos desde o começo, ela voltou da diária com a cabeça fresca, que tem que agradecer a mulher da loja de sapatos, já preencheu o episódio tal, loja de sapatos tal, perguntou para fulano como que gosta de ser creditado, como foi esse processo todo. E aí é muito importante que esse arquivo de créditos passe na mão de muita gente, que seja conferido, se não está esquecendo de ninguém. Algumas funções são muito... as pessoas esquecem, é surreal, assim, funções de uma etapa muito pontual, de um momento ou outro, e tem profissionais, inclusive, que quando fazem os contratos, exigem que o nome esteja, que é óbvio que tem que estar, e aí muitos contratos, inclusive, já pedem isso, como você quer ser creditado, qual nome, sobrenome você prefere, isso já fica tudo em contrato, e aí é a hora de passar esse crédito na mão de muita gente, conferir e finalizar. Quando isso está finalizado, bonitinho, com toda a trilha, mixagem e tal, pronto, isso vira o online, o que a gente chama de online. E aí, mais uma vez, quando exige aprovação de cliente, órgão, instituto, isso, o online volta para aprovação. Então, por exemplo, se você ganhou um edital do governo, então as marcas vão precisar, a inserção das marcas vão precisar ser aprovadas com esses órgãos para garantir que nada está indo errado. E também tem contratos que estabelecem, inclusive, a marca tal tem que ser do tamanho da marca da produtora, ou se a marca da produtora tiver colorida, a do governo, da secretaria também tem que estar, ou a da empresa patrocinadora tal também tem que estar. Isso normalmente é bem conversado antes. E aí, uma vez que tudo isso é aprovado, chegamos no produto finalizado, que é o que é chamado da master do filme, do programa, do projeto, que é um nome antigo, que vem desde a época de fita e tal, mas que significa isso, a última cópia, a última versão prontinha que vai ser distribuída. É isso, depois de todas essas etapas, o seu projeto está pronto para ir para o ar. Eu espero que você tenha gostado dessa oficina e que ela te ajude muito na criação dos seus próprios projetos. Muito obrigada!